Nem sempre a dificuldade está no desafio em si. Muitas vezes, ela aparece antes, na forma como a gente se aproxima das situações. Não como uma escolha consciente, mas como um jeito aprendido de reagir. O problema é que essa forma de reagir não fica restrita ao momento. Ela começa a decidir por nós. O medo não fica só na cabeça. Ele passa a organizar escolhas que, por fora, parecem sensatas, caminhos razoáveis, decisões prudentes, mas que, aos poucos, vão estreitando o espaço de movimento. Desde cedo, vamos acumulando pequenas experiências que ensinam o que esperar de nós mesmos. Um elogio aqui, uma crítica ali, um acerto que vira identidade, um erro que vira alerta. Sem perceber, certas ideias vão se fixando, ideias sobre capacidade, limite, talento, inteligência. Com o tempo, essas ideias deixam de ser pensamentos isolados e passam a funcionar como um pano de fundo constante. Elas influenciam o quanto tentamos, o quanto insistimos, o quanto nos expomos ao novo, não porque decidimos assim, mas porque agir desse jeito começa a parecer mais seguro. E quase nunca percebemos quando isso acontece. É comum evitar o que pode dar errado, não por falta de interesse, mas porque errar passa a ser interpretado como sinal de incapacidade e não como parte do processo. E nesse ponto, algo muda. A vida começa a se organizar para proteger uma imagem interna, mesmo quando isso custa crescimento, curiosidade e movimento. Esse modo de se relacionar com desafios não nasce do nada. Ele se constrói em silêncio, nas interpretações que fazemos das experiências mais simples. E, quando não é percebido, passa a guiar escolhas importantes sem nunca ser questionado. Talvez o ponto não seja mudar quem somos, mas observar com mais cuidado como aprendemos a nos ver, porque a forma como encaramos esforço, erro e aprendizado não influencia apenas o que fazemos. Ela define, silenciosamente, até onde acreditamos que podemos ir. E talvez o mais difícil não seja errar, mas perceber quantas escolhas já foram feitas para evitar isso. Em muitas situações, o que nos faz avançar ou recuar não é a dificuldade em si, mas o significado que damos a ela. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo desafio e reagir de formas completamente diferentes. Uma tenta, erra, ajusta. A outra evita, adia, recua. Não porque uma seja mais capaz do que a outra, mas porque aprenderam a interpretar o esforço de maneiras distintas. Para alguns, o esforço é um sinal de envolvimento. Para outros, ele soa como prova de que algo está errado. Quando tentar exige sair da zona conhecida, a experiência pode ser vivida como ameaça, não como possibilidade. E, sem perceber, a pessoa passa a escolher apenas aquilo que confirma o que já acredita sobre si mesma. Em algum ponto, proteger a própria imagem deixa de ser defesa e passa a ser critério. Esse movimento é silencioso. Ele não acontece em grandes decisões, mas em pequenos gestos do dia a dia. Aceitar ou não um desafio. Continuar ou parar depois de um erro. Insistir um pouco mais ou se afastar antes que fique desconfortável. Cada escolha parece isolada, mas, juntas, elas constroem um padrão. Com o tempo, esse padrão começa a organizar a vida. Certos caminhos são explorados, outros evitados. Algumas habilidades se desenvolvem, outras ficam adormecidas. Não por falta de potencial, mas porque o contato com o erro passou a ser interpretado como algo a ser evitado e não atravessado. O custo não aparece como fracasso imediato. Ele aparece como uma vida cada vez mais estreita. Quando o erro é visto como sinal de limite pessoal, ele pesa, ele constrange, ele faz a pessoa se proteger. Mas quando o erro é visto como parte do processo, ele informa, orienta, aponta ajustes. O mesmo acontecimento produz efeitos muito diferentes dependendo da leitura que se faz dele.
Essa diferença de leitura não surge do nada. Ela se forma ao longo do tempo, a partir de mensagens sutis sobre inteligência, talento e sucesso. Aos poucos, essas mensagens deixam de ser externas e passam a operar internamente, guiando reações automáticas diante do esforço. Perceber isso muda a relação com os desafios, não porque eles se tornam mais fáceis, mas porque deixam de carregar um peso extra. O esforço passa a ser apenas o que é, uma etapa natural do aprendizado, não um julgamento silencioso sobre quem somos. E talvez seja por isso que, para muita gente, o esforço não dói pelo que exige, mas pelo que ameaça revelar. Em muitos momentos, o erro não afasta as pessoas por causa do que ele causa, mas por causa do que ele passa a representar. Errar deixa de ser apenas uma informação e começa a ser interpretado como um sinal sobre quem a pessoa é. Aos poucos, a experiência deixa de ser sobre aprender e passa a ser sobre proteger uma imagem interna. Quando isso acontece, a atenção se desloca. Em vez de observar o que pode ser ajustado, o foco passa a ser evitar novas falhas. O movimento natural de tentativa e correção vai sendo interrompido, não por falta de interesse, mas pelo receio de confirmar uma ideia negativa sobre si mesmo. Em algum momento, evitar errar passa a parecer mais importante do que aprender. Esse processo raramente é consciente. Ele se instala em pequenas reações, a pausa mais longa antes de tentar de novo, a justificativa para não continuar, a escolha por caminhos conhecidos. O erro que poderia orientar passa a intimidar. A experiência não para de fora, ela começa a travar por dentro e, nesse ponto, perde fluidez. Com o tempo, essa relação cria um limite invisível. A pessoa não deixa de querer avançar, mas passa a se mover apenas onde se sente segura. O aprendizado se estreita. As possibilidades diminuem, não porque algo esteja errado, mas porque o erro passou a carregar um peso que ele não precisa ter. Em contextos onde o acerto é valorizado acima do processo, essa dinâmica se intensifica. O resultado ganha mais destaque do que o caminho. O desempenho passa a falar mais alto do que a curiosidade. E pouco a pouco, tentar algo novo se torna emocionalmente mais custoso do que permanecer onde se está. Quando o erro recupera seu lugar natural, algo se reorganiza, ele deixa de ser um obstáculo e volta a ser parte do movimento. Não como algo desejável, mas como algo inevitável quando se aprende. Nesse cenário, insistir não é teimosia, é continuidade. A relação com o erro não define apenas o quanto se aprende, mas também o quanto se persiste. E talvez o erro não seja o que trava o caminho, ele apenas revela onde a crença já estava atuando. Ao longo do tempo, algumas ideias deixam de ser apenas pensamentos ocasionais e passam a funcionar como fronteiras invisíveis. Não são regras explícitas nem decisões conscientes. São crenças discretas sobre o que é possível, o que vale a pena tentar, até onde faz sentido insistir. Essas crenças costumam se formar a partir de experiências comuns. Um comentário ouvido cedo demais, uma comparação repetida, um rótulo que parecia inofensivo. Aos poucos, elas vão se misturando à forma como a pessoa interpreta resultados, esforços e escolhas. E quando isso acontece, a realidade começa a ser filtrada por essas lentes. Diante de um desafio, não é apenas a situação que importa, mas o significado atribuído a ela. Para alguns, a dificuldade indica um convite ao aprendizado. Para outros, soa como aviso de limite. A diferença não está no desafio em si, mas na leitura que se faz dele. Quando a crença aponta para um limite fixo, a tendência é reduzir a exposição, arriscar menos, persistir, apenas até certo ponto. Não por falta de interesse, mas por uma tentativa silenciosa de evitar frustração. O custo não aparece como fracasso imediato.
Ele aparece como repetição. A vida segue, mas dentro de um contorno cada vez mais previsível. Em algum momento, a crença começa a decidir antes da experiência. O que poderia ser tentado já nasce filtrado. O que poderia amadurecer é interrompido cedo. Não por incapacidade, mas por antecipação. Já quando a crença permite movimento, a experiência muda de qualidade. O esforço não desaparece, mas deixa de ser interpretado como ameaça. A dificuldade não some, mas passa a ser transitória. O foco se desloca do medo de errar para a possibilidade de aprender algo novo. Essas diferenças não se manifestam em grandes discursos, mas em microdecisões diárias. Continuar ou parar, tentar de outro jeito ou abandonar, explorar ou se retrair. Cada escolha parece pequena, mas somadas, elas desenham trajetórias bem diferentes ao longo do tempo. Perceber essas crenças não significa combatê-las à força, significa observá-las com cuidado, entendendo como surgiram e como passaram a operar. Quando isso acontece, elas perdem rigidez, deixam de funcionar como barreiras e passam a ser apenas referências, abertas à revisão. Nesse espaço mais flexível, a experiência se amplia. Não porque tudo se torna fácil, mas porque o caminho deixa de ser tão estreito. E talvez o limite nunca tenha estado no que é feito, mas no quanto se permanece quando a dificuldade aparece. Quando a experiência deixa de ser organizada em torno da proteção da identidade, algo muda na forma como o crescimento acontece. Ele deixa de ser um evento pontual, ligado a resultados imediatos, e passa a ser entendido como um processo que se constrói no tempo. Nesse cenário, o esforço não precisa provar nada. Ele não serve para confirmar valor pessoal nem para evitar rótulos. Ele simplesmente acontece como parte natural do desenvolvimento. Aprender passa a ser menos sobre demonstrar capacidade e mais sobre permanecer em movimento. Isso não elimina dificuldades nem frustrações. Elas continuam presentes. A diferença está na forma como são integradas à experiência. Em vez de interromper o caminho, passam a fazer parte dele. Ajustar, tentar de novo, mudar a abordagem, deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser resposta prática ao que está acontecendo. Mesmo quando essa relação começa a se transformar, o impulso de se proteger ainda aparece. Velhos padrões não desaparecem de imediato. Eles surgem como convite ao recuo. A diferença é que agora podem ser percebidos sem precisar obedecer automaticamente. Com o tempo, essa postura cria consistência. Não aquela consistência rígida, baseada em cobrança, mas uma continuidade mais orgânica. A pessoa não precisa se empurrar o tempo todo. Ela segue porque faz sentido continuar, mesmo quando o avanço é lento. Sem essa permanência, o movimento tende a recomeçar sempre do zero. Esse modo de se relacionar com o crescimento também afeta a maneira como se encara o sucesso dos outros. Comparações perdem força. O progresso deixa de ser medido apenas por resultados externos e passa a ser percebido pelo quanto se aprendeu, se ampliou, se experimentou. Aos poucos, a ideia de talento fixo perde espaço. O foco se desloca para o processo, para a prática, para a construção gradual. Não como promessa de que tudo dará certo, mas como reconhecimento de que o desenvolvimento acontece quando há espaço para errar, ajustar e seguir. Esse entendimento não transforma a vida de forma repentina, ele apenas muda a direção, e talvez seja isso que mais importe. O crescimento não termina, ele apenas muda de relação com quem o vive. Ao longo desse percurso, fica claro que muito do que chamamos de limite não está nas situações, mas na forma como aprendemos a interpretá-las. Não como uma escolha consciente, mas como um hábito interno construído aos poucos, a partir de experiências comuns, comentários, expectativas e comparações.
quando esforço, erro e dificuldade passam a carregar um significado pesado, a vida se estreita, não por falta de capacidade, mas porque proteger uma imagem interna começa a parecer mais seguro do que continuar explorando. Aos poucos, a curiosidade cede espaço à cautela e o movimento perde fluidez. Foi observando exatamente esse padrão que Carol Dweck organizou as ideias apresentadas em Mindset, a nova psicologia do sucesso. O livro não propõe fórmulas rápidas nem promessas de sucesso, mas convida a perceber como crenças sobre inteligência e capacidade influenciam a forma como enfrentamos desafios, lidamos com erros e persistimos ao longo do tempo. Quando essas crenças se tornam mais flexíveis, algo se reorganiza. O erro deixa de ser ameaça, o esforço deixa de ser prova. Aprender volta a ser um processo vivo, em que tentar, ajustar e seguir faz parte do caminho, sem peso desnecessário. Talvez a mudança mais significativa não esteja em fazer mais, mas em se permitir continuar. Não para provar algo, mas para experimentar, descobrir, crescer. E muitas vezes isso acontece sem que a gente perceba que já está se afastando do que poderia aprender. Agora eu quero te ouvir. Em que situações você percebe que o medo de errar pesa mais do que a vontade de tentar? Escreve nos comentários. Se esta reflexão fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também possa se reconhecer nisso e se inscreva no canal para continuar acompanhando essas reflexões. Se quiser seguir explorando esse tema, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Escolha um deles e me encontra lá. Até o próximo vídeo.